São Pedro, na primeira leitura, ele está dizendo para os judeus daquele momento: esse Jesus, ele é o servo de Deus, e vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós matastes, vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Então São Pedro está, palavras duras aqui, pesadas, mas é a verdade, está dizendo para os judeus daquela época, duas vezes São Pedro usa o termo rejeitastes. Jesus, ele foi rejeitado. Isso tanto nessa passagem bíblica, aqui duas vezes, mas tem outros locais na Bíblia que falam a mesma coisa. O próprio Jesus, no Evangelho de hoje, ele está dizendo para os discípulos, está escrito nas Escrituras, o Cristo sofrerá, depois ele vai ressuscitar, mas primeiro ele sofrerá. Um desses sofrimentos é justamente o sofrimento da rejeição, que nós sabemos muito bem que é um dos piores sofrimentos, né? A rejeição é um dos sofrimentos que deixam uma marca mesmo, machuca bastante o coração humano diante do sofrimento da rejeição. Nosso Senhor passou também por esse sofrimento, além daqueles tantos outros sofrimentos que ele passou. Jesus passou pelo sofrimento da rejeição. Mas veja, depois de ter passado por isso, hoje o Evangelho está mostrando Jesus que chega diante dos discípulos, aparece para eles, eles estavam todos ali, ficaram todos desconcertados, e Jesus quer comer com eles, quer ceiar com eles. Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Pergunta de Jesus para os discípulos. Vocês têm alguma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Esse Jesus que há pouco tinha sido rejeitado, agora ele aparece e quer comer com os discípulos, ceiar com eles. Obviamente que não era a questão da comida em si. Jesus estava no corpo glorioso. Na verdade, Jesus não sentia fome mais. Quando nós estivermos no corpo glorioso, não vamos sentir fome mais. Mas Jesus fez esse gesto para se aproximar deles. Jesus fez esse gesto como um gesto que é o gesto de ceia, né? De comer junto, de estar na mesa com alguém que você conhece, da família, um amigo, né? Então foi esse o gesto de Jesus, para dizer para os discípulos, né? Eu quero estar com vocês. Jesus não trazia nenhuma mágoa das rejeições, Jesus não ficou com nenhuma mágoa, ele queria estar com seus discípulos, né? E o sonho de Jesus é que, justamente no final, depois ele diz no final do Evangelho, anunciem às nações tudo o que aconteceu. Qual que é o desejo de Jesus? Que ele está com mais pessoas. Ele não queria ficar só com os 12 discípulos, que agora na verdade eram 11, né? Não, Jesus queria estar com o mundo e quer estar com o mundo. Por cada alma que vem a este mundo, Jesus quer estar com ela. Mas aí fica a pergunta para nós então hoje: e hoje? Jesus ainda é rejeitado? Ele já tem lugar em todos os corações, ou ele ainda é rejeitado? A resposta para essa pergunta a gente sabe, né? Infelizmente, uma parte da humanidade rejeita nosso Senhor. Eu poderia discorrer diversas formas dessa rejeição a nosso Senhor, mas eu quero entrar em uma específica agora, que é muito grave também, e a qual nós temos que estar atentos. Deus, Ele colocou em cada um de nós, inscrito no nosso coração, uma lei. Tem até um termo para essa lei, chama-se lei natural. Cada ser humano que vem a este mundo, veja, cada ser humano, não importa se ele é católico, se não é católico, se ele é brasileiro, se ele é chinês, não importa. Cada ser humano que vem a esse mundo, ele traz inscrito nele, na sua programação, ele foi criado com essa programação já está o software dentro do seu coração já.
na qual ele pode distinguir entre o certo e o errado, pelo menos nas coisas bem básicas. O ser humano ele tem uma lei natural que diz a ele, já vem de fábrica, já vem de fábrica em cada um de nós. Nós sabemos que certas coisas são naturalmente corretas, boas, e outras coisas são naturalmente ruins, más. E dali nós podemos já fazer uma escolha. Então isso é a lei natural. Por exemplo, não matar. Todo ser humano que vem a este mundo sabe, uma criança já sabe, que não se pode matar, tirar a vida de alguém. Isso é sabido por todos. Não mentir. Até a criança, quando ela mente já mentindo, né? Tem que esconder isso, não está certo. E nós adultos continuamos fazendo isso. Está no coração nosso já, que está errado isso, não está certo. Matar está errado, mentir está errado. Também as coisas boas, fazer o bem para alguém, fazer o bem. Isso está em nós. Nós sabemos que é certo fazer o bem. Às vezes não fazemos, mas sabemos que o certo é fazer o bem. Então, uma lei natural está em nós, na qual o ser humano, em alguns princípios básicos, ele pode distinguir o certo do errado. Bom, quando se rejeita essa lei natural, se está rejeitando a Deus, que é o princípio de toda a verdade, de toda a lei, mesmo a lei natural. Se está se rejeitando, claro, também a Jesus, enfim, está se rejeitando a Deus. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que, infelizmente, Deus é profundamente rejeitado no nosso tempo, na medida em que a lei natural está sendo terrivelmente desrespeitada, rejeitada em nosso tempo. Vou dar alguns exemplos para ficar isso muito claro para nós. Menos de um mês atrás, a França, país que era considerado um grande país católico, a França que nos deu grandes santos, nossa, innumeráveis, número de belos e maravilhosos santos que vieram da França. Recentemente esteve conosco aqui em Curitiba as relíquias de Santa Teresinha, né? Quem foi lá? Quem foi em algum dos lugares onde estava a relíquia? Então, número bom de pessoas aí. Eu tive a graça de ir também. Tinha vindo aqui em 98, tinha ido em 98 também. Então, Santa Teresinha é uma delas, né? Tantos santos franceses, tantos. A França tem até o apelido de filha primogênita da igreja, porque o Evangelho, quando chegou na Europa, foi chegando primeiro pela França. Os primeiros países, os primeiros povos que se converteram foram os franceses. Obviamente que não era a mesma distinção geográfica de país que nós temos hoje, né? Não existia nada disso, mas era ali naquela região. Essa França, pouco menos de um mês atrás, colocou na sua Constituição, nós sabemos muito bem, é o código, vamos dizer assim, de leis, né, o código principal de um país. Ali está o que um país, o que um povo vive, né, ou deve viver. A França inseriu na sua Constituição o direito ao aborto. A França está dizendo que é o primeiro país do mundo que fez isso. Primeiro país do mundo, um mês atrás. A França está dizendo, né, que o aborto é uma lei naquele país, a partir de agora. Olha, a lei natural, ela nos diz, está óbvio para todo mundo, não matarás. Como você vai tirar a vida do inocente? E como que um país vai colocar isso na sua Constituição, dizendo que isso é a normativa daquele país? Nesta semana, a União Europeia, grupo de países, né, que formam a União Europeia, eles têm um parlamento também na União Europeia, representantes dos países. A sede é em Bruxelas, na Bélgica.
A União Europeia, nesta semana, fez a mesma coisa que a França. Colocou também na sua Constituição, no caso da União Europeia, também o aborto como uma normativa para a Europa. Claro que isso são duas ações próximas uma da outra, tá? E com um motivo para isso, né? Isso não está acontecendo por acaso. Não está acontecendo por acaso. O que acontece é que as nossas chamadas democracias liberais, ou seja, um regime democrático, onde o povo supostamente é o povo que decide, vai acreditando. Supostamente o povo decide, uma democracia, né? E ela é liberal por quê? Significa que esse povo não tem, é só a própria vontade, sem depender nada de Deus. Deus não faz parte de uma ideia liberal. E aqui está a questão, né? Primeiro que democracia é uma... No papel é bom. No papel é bom. A ideia em si é boa. Embora que filósofos clássicos, Platão, Aristóteles, eles diziam, é um regime aceitável, porém, eles colocavam certas questões para a democracia, perigos para a democracia. Mas não é isso que eu quero entrar agora. Agora eu só estou dizendo que a igreja mesmo diz, não, ok, no regime democrático, a igreja não é contra o regime democrático. Aliás, um filósofo famoso, Tocqueville, disse que a democracia entrou na Europa por meio da igreja. Mas não é esse o ponto agora. O ponto é, tudo bem, democracia ok. Mas quando essa democracia, esse governo do povo, supostamente do povo, porque na verdade o grupo assume o poder, e esse grupo faz muitas coisas que nem são da vontade do povo. Isso não é só na França, não é só na Europa, é Brasil, é todo lugar do mundo. Quando esse grupo, que normalmente são pessoas que não têm, elas perderam o seu respeito a Deus, estão nem aí com Deus, e consequentemente não só não estão nem aí com a lei de Deus, Bíblia, palavra de Deus, isso já nem se fala, porém já nem mais com a lei natural. E veja, não precisa ser católico para respeitar a lei natural, não precisa ser nem cristão para respeitar a lei natural. Como eu disse, todo ser humano, ele pode ser um chinês, ele pode ser um francês, ele pode ser um africano, ele pode ter qualquer ideologia que seja. Ele sabe que matar é errado, que mentir é errado, que fazer o bem é certo, isso todos sabem. Mas essa lei natural, nem isso mais está sendo respeitado. Tal a gravidade da situação no nosso mundo hoje, onde o básico não é respeitado. E pelo contrário, com isso, o erro é promovido. E nós estamos falando aqui de aborto, mas o que virá pela frente, né? Logo eles vão colocar nas constituições também a eutanásia, o suicídio assistido, a produção em massa de seres humanos em laboratório. Daqui a pouco tem um prédio gigante com um monte de maquininha lá trabalhando e seres humanos sendo produzidos ali em escala, né? E saindo do forno ali e saindo, né? Talvez daqui a pouco nós chegamos numa situação dessa. Por quê? Porque o mínimo mais não é respeitado, que é a lei natural. Tal é a situação, meus irmãos, no momento. Daí nós podemos dizer, São Pedro hoje poderia dizer também, vós rejeitastes o Senhor. Vós rejeitastes, primeira palavra do Senhor, porque justamente abandonaram a palavra. Os europeus abandonaram a fé. E na Constituição da Europa, lá no tempo ainda de João Paulo II, 20 anos atrás, 25 anos atrás, São João Paulo II dizia: Europa, ele que era europeu, né? Vocês estão abandonando a raiz cristã. A Europa abandonou a fé oficialmente já há muitos anos atrás, mas agora abandona a lei natural, que é o básico para todo ser humano viver
uma vida relativamente justa, vamos dizer assim. Uma vida ao mínimo de justiça é a lei natural. Porque quando você já não respeita mais nem isso, tudo pode, tudo vale. O mais forte sempre vai poder oprimir, matar, destruir o mais fraco, porque não tem mais nada que impeça, não tem barreiras mais, não existe lei mais. Porque até essa última, a mais basilar das leis, que é a lei natural, caiu. Essa situação, meus irmãos, gravíssima, que a Europa vive e que tende a se espalhar e chegar até nos outros países, e nós brasileiros estamos aí na luta, temos que estar na luta para que isso não chegue até nós. Diante disso, vamos voltar no Evangelho, né? Que o Senhor, que tinha sido rejeitado, apareceu para os seus discípulos, né? Quero cegar com vocês, quero estar com vocês. Meus irmãos, nós não temos pessoalmente, né, nenhum de nós aqui, poder de mudar as coisas a nível macro, né? Nós não temos poder de mudar a Europa, as leis da Europa, nada disso cabe a nós. Quem somos nós na fila do pão nesse sentido, né? Mas tem algo muito importante que cabe a nós. Jesus, que tinha sido rejeitado, aparece para os apóstolos e diz: eu quero estar com vocês. O Senhor vem até nós para dizer para nós sempre: eu quero estar contigo. Uma forma básica de nós, vamos dizer assim, nos opormos a isso, essa rejeição de Deus no mundo, de consolarmos, podemos dizer assim até, o coração de Cristo, já que nós não temos o poder de mudar as coisas a nível mundial, lá na Europa, em qualquer lugar, nós devemos ter o Senhor acolhido no nosso coração. Jesus precisa ser o nosso grande amigo. Jesus precisa ser aquele que ceia conosco, que senta conosco à mesa, que está conosco. Claro que da parte dele ele quer muito isso, né? A questão é nós precisamos querer muito isso, muito a presença de nosso Senhor entre nós. Essa é a forma que nós temos de dar uma resposta básica a esta situação no mundo hoje, onde a lei de Deus, a vontade de Deus é desprezada e rejeitada. É nós termos o nosso coração aberto ao Senhor, é nós deixarmos Ele ter morada em nós.